E hoje damos início à segunda temporada do nosso quadro Tangará Recebe. E dessa vez, traremos um grupo especial de arquitetos que foram os premiados no nosso programa de vantagens, que é o The Experience. Ganharam uma viagem para Milão e não foi só uma feira, não foi só um passeio tão simples assim. O programa traz, além da feira, grandes vantagens. Então, se você ainda não participe, já se inscreva e faça parte, pois esse ano já está valendo e ano que vem você pode ser o próximo. E imagina, né, ao receber essa notícia que você foi premiado por uma viagem internacional. Por mais que você já tenha tido uma experiência, que nem o Thiago, que já tem obras no exterior, mas dessa vez a notícia acho que veio de uma forma diferente, né, Thiago? Foi um motivo de muita alegria, porque realmente, fora toda a experiência que você teve, minha primeira experiência na Europa, por exemplo, conhecer uma cidade icônica para a arquitetura, ainda ter o seu nome divulgado ainda no território nacional, sabe? Às vezes a gente pensa que não é possível alguém do interior estar realmente com foco no nacional. E realmente é possível. E realmente, quando a gente recebeu essa notícia, que estava no nosso escritório em 8º lugar, realmente foi maravilhoso. A nível nacional, são quantos profissionais que estão querendo estar lá junto com vocês, tendo todas essas experiências? Ô Fran, então o peso disso, né, como o Thiago disse, é um peso diferente, né? Além de você ter as suas experiências pessoais, mas você poder viver isso do âmbito profissional é muito mais gratificante, porque você entende que é fruto do trabalho que você desenvolveu, né? E também vê o quanto o nosso interior é valorizado. Então, é que a gente também é muito rico em bagagem, em especificação, que nós também temos clientes à altura. Isso deixa a viagem com um sabor um pouco mais especial. Fora que lá vocês têm contatos, né, com profissionais do Brasil inteiro. E isso também é uma troca de experiências, porque o que é usado no Nordeste, Centro-Oeste, às vezes a gente não usa aqui. E para você, Bruna, como uma das suas primeiras viagens também internacionais, receber essa proposta com um pacote desse que a Dexco proporciona, como que você se sentiu? A minha primeira viagem internacional que eu gostaria de fazer era a Itália. Então, quando eu descobri que era Milão, assim, a felicidade tomou conta do escritório, principalmente por ser o nosso segundo ano consecutivo entre os 10 primeiros nível nacional. Então, é o que os meus colegas falaram, a força do interior, ela é muito forte. E quando a gente tá lá, é muito questionada isso. E eu acho que toda essa experiência que a Dexco proporcionou para nós foi, assim, completamente enriquecedora. E Marília conseguir levar tantos profissionais assim também pra gente como loja é muito gratificante. E além de Marília, temos também a Rita, que veio de Bastos, que é uma cidade um pouco menor, mas com peso muito grande também, né, Rita? Todo ano a gente vem acompanhando, trabalhando bastante com os nossos clientes, trazendo na loja para conhecer todos os produtos, especificando sempre todas as marcas. E mesmo acompanhando, a gente se surpreende com o resultado, porque a gente sempre acha que não é possível chegar onde a gente chegou para ter esse prêmio, esse benefício e essa grande viagem. Então, realmente é uma experiência que todo profissional precisa viver. Hoje, por nós sermos uma loja do grupo Partner, a gente tem alguns aceleradores. Por que levar tantos profissionais para Milão? Porque fazendo suas compras aqui, alguns produtos valem até 5 vezes mais. Então, o mesmo cliente aqui, você vai ter 5 vezes mais chances de poder estar em Milão. A Milano Design Week é uma semana esperada por todos os profissionais. E de lá, o que vocês, assim, logo que chegaram, o que vocês viram lá que já conseguiram trazer e começar a aplicar aqui? O primeiro impacto é realmente a cidade, né? Milão para, a cidade inteira emerge nesse mundo de design, de arquitetura. Então isso para mim foi muito surpreendente. E o que a gente vai sentindo em todos os produtos, nas texturas, nos materiais, nas cores, eu achei que é muito o afeto, esse acolhimento que tem vindo em todo tipo de produto, essa multifuncionalidade dos materiais que a gente vai trazendo e aplicando nos projetos e na arquitetura do dia a dia, na casa, no viver, no ambiente no geral. Realmente, lá em Milão tem muitas informações, se você não sabe exatamente onde ir, você fica completamente perdido. Muitos dos elementos que a gente viu em Milão, nós já víamos aqui no Brasil, só que eu acho que o interessante foi a forma que foi aplicado. Os materiais, as cores, as texturas.
Então lá a gente consegue ampliar nossa criatividade para conseguir trazer mais inspiração para os projetos que a gente vai fazer aqui no Brasil. O Fran, eu acho que é muito a volta para casa, né? Algo que eu já havia falado antes. Então, a gente sai um pouco daquele tom mais frio e a gente sente mais o aconchego do lar, né? Então, a gente consegue ver os materiais mais aconchegantes, materiais mais naturais, as diversas aplicações, né? Então, assim, as diversas formas para um mesmo produto. E isso amplia um pouco o nosso olhar, né? Às vezes a gente já está acostumado com aquele material, só que a gente está acostumado a aplicar de uma forma X. E aí chega lá, a gente consegue ver as diversas possibilidades que o material nos apresenta. Milão, na verdade, acaba provocando os profissionais um outro olhar sobre o negócio, né? O que é interessante que o olhar que a gente consegue enxergar não era somente sobre o produto final, o produto acabado, mas o processo também era importante. Inclusive, ele era usado até como forma de decoração. Por exemplo, a forma para criar um produto. A forma também era colocada na exposição, na arquitetura também. Então, muitas vezes a gente quer esconder algo que não é tão perfeito, mas aquilo realmente que trouxe beleza ao que foi gerado depois. E eu lembro de dois casos, por exemplo, que eu já apliquei em projetos logo que eu cheguei. Um foi depois que a gente foi para uma termas, numa parte da sauna, por conta de um tipo de revestimento mais escuro, de seixos, preto, parecia uma caverna mesmo. Eu já apliquei num projeto e também estilos de bancadas diferentes para banheiro, que a gente consegue visualizar de uma maneira diferente de como a gente está muitas vezes acostumado. Bancada, 2 cubas, torneira, acabou. Então a forma como eles apresentam realmente muda a nossa concepção que é possível ir além do tradicional. Estando lá, vendo todas essas tendências, mas aí o mais gostoso é chegar em casa e conseguir encontrar esses produtos aqui. E como que o Grupo Dexco, com todas essas marcas, Portinari, Ceusa, Deca, conseguem trazer toda essa experiência, toda essa inspiração para os produtos aqui na Tangará? Você conseguiu encontrar o que você gostou lá e já conseguiu aplicar com os produtos já em linha? Uma das partes que mais assim me chocou foi realmente ver o quanto a gente não está atrás em questão de produto e tendência, né? Então foi muito fácil identificar, assim, principalmente na parte das torneiras, das cubas, o quanto a gente está alinhado com o que é tendência lá. Então, tanto em forma de design, cor, eu vi muito produto próximo ao que a gente tem aqui. E pensando na parte dos revestimentos também, as estampas, né? Muito travertino, pedra natural, coisas que estavam expostas lá, mas que a gente naturalmente já usa aqui, porque já nos é ofertado pelas marcas da Dexco, né? E é o que você já está vendo aqui, Rita, os nossos produtos também? É, exatamente. Eu achei que todas as linhas de produto é o contrário. O pessoal do exterior quer pegar essas referências do contemporâneo brasileiro, que são peças que a gente já trabalha, se assemelhando com os produtos naturais, as rochas, as pedras. Então a gente tem visto isso em todos os tipos de produto. Então eu creio que a arquitetura brasileira está muito em alta lá fora também. E claro, né, para os profissionais, após receber um título como esse, uma premiação, com certeza vai mudar alguma coisa. Para você, Bruno, o que você acha que para o escritório muda saber que vocês estavam entre os primeiros colocados a nível nacional? Sem sombra de dúvidas, eu acho que é a visibilidade. O escritório, né, com toda essa divulgação, essa conquista e, como eu falei, né, o ranking de estar em 3º lugar, nível nacional, entre os 30, eu acho que é uma experiência que acaba valorizando o nosso trabalho e acaba trazendo essa visibilidade no meio dos nossos clientes, lojistas, e essa experiência é muito enriquecedora. Então, o fato da gente conseguir ir para a Itália por meio das pontuações da premiação do Dexco, eu acho que é enriquecedor ter essa oportunidade por mais um ano. E espero que ano que vem a gente esteja lá novamente. Além do que já foi dito, eu acho que a maneira como as pessoas nos enxergam, né, com mais autoridade, com mais conteúdo. Eu lembro que após receber o prêmio, vários clientes que não tinham fechado ainda, voltaram fechando, porque realmente eu acho que acende uma luz, sabe? Que realmente é diferente, que é possível. Então, quando você consegue receber informações, você começa a viver novas experiências. A gente vive a cultura da experiência, tudo é experiência. E nós vivemos experiência. Nós vivemos experiência
para poder levar experiência para os nossos clientes. Então, quando a gente está em São Paulo, na Casa Dexco, recebendo um prêmio, é a experiência que a gente passa. Quando a gente está vivendo em Milão, é a experiência que a gente recebe e a gente passa. Quando a gente vem na loja, é a experiência que a gente absorve, a gente se comunica e transforma isso depois em projetos, e projetos diferentes. Então, é realmente estar realmente num cenário onde você pode se conectar com pessoas, conhecer outros elementos e agregar tudo isso na nossa linguagem que a gente já tem de projeto no nosso dia a dia. Isso realmente é o diferencial do programa. Não, é fantástico, né? Essa visibilidade que o programa consegue proporcionar para os nossos profissionais, que são extremamente talentosos, né? Para vocês estarem hoje sentados aqui nessa cadeira, falando para milhares de pessoas, é porque vocês têm muita bagagem, muito talento para mostrar para os nossos clientes. Mas existem muitas cadeiras ainda a serem preenchidas e a gente quer trazer muitos profissionais para estarem aqui com a gente. E qual que é o conselho que vocês dão para quem ainda não participa do programa? Tem que vir correndo para conhecer todos os produtos, todas as linhas, as marcas. São excelentes, trazem tecnologia. Além da imersão em viagens em Milão, que foi nossa experiência incrível, temos também muitas imersões em fábrica, conhecer os produtos profundamente, desde o processo de fabricação até a instalação final nas nossas obras, nos nossos projetos. Eu acho que isso é fundamental, conhecer ainda mais a tecnologia e levar isso para os nossos projetos. O conselho que eu daria é não percam tempo. Venham correndo para Tangará e já se informem mais sobre como funciona todo esse processo. Eu acho que a maioria dos profissionais acha que ganhar é algo muito distante, então nem acaba perdendo tempo indo atrás só para se informar. Mas eu acho que a gente é a prova viva de que dá para conseguir, dá para você fazer viagens e ter experiências incríveis pelo Grupo Dexco. E aqui na Tangará, toda a equipe está pronta para tirar todas as dúvidas e ajudar vocês em todas as etapas e todos os processos. Então, não percam tempo e venham correndo para a loja. Venha até a loja, procure o seu vendedor, procure a Fran, conversar com eles para entender sobre os programas de aceleração da loja. Então, o programa, pela loja ser uma loja exclusiva, ele te proporciona algumas vantagens com relação às outras. Então, talvez você não tenha, né, uma quantidade de obra tão grande, mas os produtos que você especifica tá dentro dessa cartela de aceleração. E também conhecer os produtos. Às vezes a gente fica um pouco limitado, né, no nosso catálogo ali. Então venha, procure. O Grupo Dexco tem outras marcas que também pontuam e que você também esteja mais próximo dessa pontuação. Então se informe, busque informação, esteja próximo à loja, que eu acho que a melhor pessoa para te informar sobre isso é a loja. Não tenha medo, não tenha vergonha. Muitas vezes nós achamos que é impossível tantas coisas, né? Mas para crescer você tem que começar. Então comece conhecendo a loja, os produtos, as marcas interagem uma com a outra. Vá além do básico. Veja que é possível realmente fazer as coisas acontecerem. Como a Mar falou, realmente você pode ter um projeto, especificar e ter uma pontuação alta com um único projeto, ao invés de ter 10 projetos com pontuação baixa. Realmente vale a pena. Tem que começar, não pode ficar parado e sai do mesmo. E a loja com certeza vai fazer isso para te ajudar. E qual palavra, assim, você resume toda essa experiência que você teve? Uma palavra muito difícil, mas é muito afetivo. Foi tudo muito afetivo, tudo pensado com muito carinho, minucioso e cuidadoso. Eu acho que a palavra que eu resumiria seria enriquecedor. A viagem, toda a experiência e todo o processo, porque não é só uma viagem, mas é todo o processo anual que você tem. As visitas à fábrica, que é a experiência nacional, a Casa Dexco. Então, tudo isso é muito enriquecedor para o seu dia a dia, para os seus projetos e por todo esse período. Eu acho que o que torna ainda mais especial é pensar como a gente foi tratado de forma exclusiva. Porque não basta você estar em Milão, você ir até a cidade, você ir até a feira, se você não tiver o cuidado exclusivo que a Dexco teve com a gente, né? Então, a gente ter acesso a tantas oportunidades e vivências ali que você estar em Milão não te proporciona, né? Então, essa exclusividade eu acho que foi o que trouxe um a mais aí para nós da experiência de Milão. Crescimento pessoal, profissional.
Em todas as áreas, realmente você pensa de uma maneira diferente depois que você vive uma experiência como essa. Mas através do nosso programa de fidelidade, você vai ter eventos exclusivos que só quem está nessa pontuação tem acesso. O que o grupo proporcionou para vocês, além que vocês conseguiram trazer de lá e já aplicar também na rotina de vocês no dia a dia? Ah, com certeza. Uma das coisas que mais me impactou foi conhecer o escritório do Lissone. Você ter a oportunidade de você entrar num escritório de arquitetura e design de um outro profissional tão renomado, eu acho que foi surreal. Foi uma das primeiras coisas, inclusive, que eu conversei com a equipe lá do escritório quando eu voltei. Porque você vê o processo de criação, todo mundo, a maneira como ele trabalha, o cuidado, essa questão afetiva de ainda fazer maquetes para apresentar para os clientes. Olha que legal. Então, assim, todo esse processo, o ambiente de trabalho em si, que eu acho que é sensacional. Então, assim, é uma equipe gigantesca que funciona, né? E você fica assim, meu Deus do céu, quando eu teria essa oportunidade de conhecer um escritório tão renomado e que você vive arte, porque qualquer lugar que você olha lá para dentro, você vê que são espaços que realmente inspiram o pessoal a realmente a projetar. E a maioria dos projetos deles são fora da Itália. Então, sim, são projetos imensos. E o que eu achei muito legal lá é que eles montam um moodboard de cada projeto nas paredes. Então, esse processo de você pegar, ver o material que você vai usar, as ideias, ter essa conversa com a equipe, assim, eu achei sensacional. Isso é legal porque, assim, você consegue trazer de lá, né, referências e começar a aplicar no seu dia a dia. Exatamente, porque eu acho que um bom projeto, ele é feito por uma equipe realmente dedicada a melhorar cada vez mais as etapas. Então, assim, às vezes eu tenho uma ideia, o Lucas às vezes tem outra, a Ana, e eu acho que vai construindo, e essa construção e essa conversa na equipe vai desenvolvendo um projeto cada vez melhor. Como a gente ter acesso a Fá Maiori, que é uma cientista comportamental, pensar que ela que dita tantas tendências para tantas marcas que a gente segue e a gente poder ter acesso a ela, né, de forma tão próxima. Uma visita com o Marcelo Lima lá no City Life, então a gente também ter o olhar dele sobre todo aquele espaço. Pensar na festa da Casa Cor, em que a gente pôde ter ali ao nosso lado, a gente poder jantar, tá tão próximo de pessoas que a gente admira tanto, né? De nomes tão importantes para a arquitetura, a gente pensar que a gente estava ali inserido no mesmo ambiente que eles. E sem contar, Fran, do network. Eu acho que eu pude trazer de Milão alguns amigos, algumas trocas, conversas importantes. Então, aproveitar ali o caminho no ônibus, entre um deslocamento e outro, você poder conhecer um pouco a forma como um outro profissional de uma outra região trabalha. Então, acho que o network e essas experiências exclusivas da Dexo é algo que a gente não conseguiria ter acesso se nós não estivéssemos no programa. Dentre tudo que nós vivemos, um dos passeios de conhecer, não somente o local, mas de uma visita guiada, como o Marcelo mesmo no City Life, e você vê um olhar diferente para a arquitetura. Milão tem uma arquitetura super tradicional. Todos os lugares são tradicionais, antigos, porém preservados. Um detalhe, por exemplo, você não encontra ali na região que nós estávamos nos shoppings. É somente lojas nas ruas, nas galerias. Já no City Life, não. Você já tem uma arquitetura contemporânea, moderna, com prédios icônicos, como o da Zaha Hadid, por exemplo, que é fantástico. Se você estiver em Milão, você tem que conhecer esse lugar. Somente pedestres andando, toda a parte de estacionamentos, parte dos carros, tudo embaixo do empreendimento. E ali sim você tem um shopping, que já vai na contramão do que é a tradição de Milão. Lógico, não é um shopping também tradicional, é um shopping projetado pela Zaha Hadid. Então, realmente, você tem um olhar do antigo junto com o novo e como eles realmente podem conversar num único ambiente, numa única cidade. Milão respira arquitetura e eu sou muito da cultura da cidade, viver e imergir realmente para conhecer o dia a dia, conhecer curiosidades. Então fizemos passeios em Parma, um vilarejo, uma visita guiada que foi fantástico, conhecer detalhes da arquitetura antiga. Vivemos experiências incríveis com uma fábrica de queijo original, que é o Parmigiano Reggiano. Fizemos degustações, uma gastronomia incrível. Ai, que delícia. Com certeza foi uma das melhores partes, todo mundo se deliciando. Isso que é o bom, sair um pouco também daquele negócio só de trabalho, né? Isso, a gente tinha esse momento de respirar também
e viver a cultura da cidade e toda a região. E dentro desses passeios, o que foi o grande destaque para você? Para mim foi o Termas de Montel. É uma antiga construção há 100 anos atrás, que foi totalmente restaurada. E o próprio arquiteto que fez todo esse restauro de todos os espaços, que antes era um centro de equitação, e se tornou um Termas referência de luxo, de tranquilidade e muito moderno ao mesmo tempo. Foi incrível ver esse presente e o passado no mesmo ambiente. E ter o arquiteto do lado ali com vocês, né? Eu acho E essa que isso exclusividade de ter o arquiteto que ganhou o concurso e apresentou cada canto, cada ambiente, o do porquê de cada escolha foi realmente incrível. E a ideia do nosso quadro do Tangará Recebe é mostrar o quanto a Tangará também está próximo dos nossos arquitetos, pois nada disso também seria possível sem a gente ter esse toque, esse contato mais próximo com vocês, né? Porque estar presente na vida do arquiteto, levando tudo que tem aqui dentro da loja, faz a diferença. Não são todos que têm essa possibilidade, mas aqui na Tangará você vai ter. Então não perca tempo. Se você ainda não está pontuando, comece agora. E lembre-se, para o nosso próximo episódio, você pode estar aqui com a gente.